tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pega comigo esse mesmo trecho que a Luzia trouxe na oração, Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, que é isso que nós estamos cantando. Lava, purifica e restaura-me. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Pede no fundo do coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Para transformar meu coração, como está aí na profecia de Ezequiel. Se você vai ver esse trecho, ele é um oráculo. E o profeta Ezequiel diz que este é um oráculo. O que é oráculo? Oráculo é uma palavra de Deus que precisa ser pronunciada. E que uma vez pronunciada, se realiza. É uma palavra que Deus quer que se realize. Mas para se realizar, ela precisa ser pronunciada. Ela precisa ser dita, proclamada. Mas uma vez que essa palavra é proclamada, uma vez que ela é dita, ela se realiza. Foi assim o que Deus fez no começo da criação, quando disse, faça-se a luz. Não existia nada, Deus disse, faça-se a luz. Na hora que Deus disse, faça-se a luz, diz o livro do Gênesis, a luz aconteceu, a luz se fez. Houve luz. Como Jesus que se volta para o leproso e diz, eu quero ser curado. O leproso pediu, Senhor, se tu queres, tu podes purificar. Mas Jesus se voltou para ele e disse, eu quero ser purificado. Como Jesus que gritou para Lázaro, Lázaro vem para fora, e Lázaro veio. Como Jesus que deu a mão para aquela menina e disse, Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela levantou-se. O oráculo do Senhor é assim. É uma palavra de Deus, que Deus quer que se realize. Deus queria ressuscitar Lázaro. Queria. Deus queria que aquele leproso fosse purificado. Deus queria que aquela menina, filha de Jairo, ressuscitasse. Mas era preciso que essa palavra fosse pronunciada. Quando Jesus a pronunciou, da mesma forma, quando Pedro e João chegam no templo, pelas 3 horas da tarde, encontram aquele homem aleijado, de nascença, que há tanto tempo pedia a esmola na entrada do templo. Ele pede esmola e Pedro diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que tenho eu te dou. E aí está. Pedro diz a palavra, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Deus queria curar aquele homem. Deus precisava daquele milagre diante do povo todo ali no templo, para que a conversão chegasse a eles. Mas era preciso que essa palavra fosse pronunciada. Se a palavra não fosse pronunciada, não aconteceria, embora Deus quisesse. Mas na hora que a palavra foi pronunciada, aconteceu. E aquele aleijado de nascença foi andando e cantando e louvando a Deus, foi andando e saltando e louvando a Deus. Por quê? Porque a palavra foi pronunciada. Gente, esse texto é um oráculo. Ele quer se realizar. Deus quer que essa palavra se realize. Nós a estamos proclamando agora
Nós não estamos fazendo apenas uma explicação, não. Nós estamos dando a Deus a oportunidade de realizar esta palavra na nossa vida. E eu estou dando, você está dando a oportunidade de Deus realizar esta palavra na minha vida. Diga comigo, eu estou dando a Deus a oportunidade de realizar essa palavra na minha vida. Realize então, Senhor. Se tu queres, eu quero. Realize essa palavra na minha vida. Eu preciso. Eu peço. Então vamos proclamar a palavra. Ezequiel 36, 25. Farei sobre vós uma aspersão de água pura e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Gente, isso é palavra de Deus, é uma promessa. Ele não está colocando uma conjectura, ele está fazendo uma afirmação. Eu farei sobre vós uma aspersão de água pura e ficareis puros. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Diz comigo, faz isso, Senhor. Realiza isso, Senhor. Eu creio nesta tua palavra. Eu acolho, Senhor, esta tua palavra. Realiza isso em mim. E vamos fazer isso já agora, nesse momento. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Isso é verdade. Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele cheio de egoísmo, de orgulho, de vaidade e não impureza. quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Às vezes no meu peito, Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Isso é verdade, infelizmente. Magoado, frio e sem vida, aqui dentro ele me aperta. Infelizmente, Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo egoísta. e não sabe partilhar. Pede agora no fundo do seu coração. Jesus, manda teu Espírito. Manda Jesus. Para transformar. E é de transformação que eu preciso. Para transformar meu coração, Senhor Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Sabe, Deus quer nos batizar no Espírito Santo. Isso é promessa dele. É promessa dele. João batizava com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. É o que Deus está fazendo nesses tempos. Nós estamos num tempo maravilhoso. Nós estamos numa época privilegiada. E por isso nós somos uma geração privilegiada. Nós estamos vendo coisas que os nossos antepassados quiseram ver e não viram. Quiseram ouvir e não ouviram. Nós estamos vivendo isto. Deus tem derramado o seu Espírito. E o mais lindo é que derramando o seu Espírito, Ele tem feito transformações maravilhosas. Maravilhosas. O Júnior de Carandaí está aí? Onde é que está você, Júnior? Júnior de Carandaí, onde é que está ele? Falou comigo ontem. Não sei se eu estou errando o nome. Você falou do seu menino. Ontem ontem à tarde. Está aí o Júnior? Não? Uma pena. Mas Deus está fazendo nos nossos tempos coisas empolgantes, coisas maravilhosas, coisas que nós não podíamos imaginar.
Coisas que nós não podíamos imaginar, Deus está fazendo. Transformações que nós diríamos não são possíveis, não são possíveis. Uma das coisas mais empolgantes que eu vi, Deus realizando pelo batismo no Espírito Santo, era um senhor que eu conhecia. Eles estão lá, né? Vem cá. Então nem precisa contar esse outro caso. Vem cá, vocês dois, isso, você é esposo, menino. Dá a volta por lá, que lá tem uma escadinha. Chega aqui. Mas então eu conto esse caso e eles vêm contar esse outro aqui. Um senhor que eu conhecia aqui na Canção Nova. Coitadinho, ele vivia bêbado. Vivia bêbado. Porque ele passava o dia bêbado, dormia. Provavelmente durante a noite ele melhorava, né? Mas na manhã seguinte, a primeira coisa que ele fazia era já tomar um copo de pinga, porque ele não tomava café da manhã. Ele tomava um copo de pinga logo de manhã cedo. Como o povo diz, ele já começava o dia turbinado, né? Ele vivia bêbado. Ele chegou para mim, portanto bêbado, dizendo que ele não aguentava mais aquela vida. Ele queria largar de beber, mas isso já eu converso com vocês. Mas ele não conseguia. Ele fez uma confissão assim. Eu sei que a gente não deve atender em confissão uma pessoa alcoolizada, mas como é que esse homem ia se confessar? Ele vivia alcoolizado. E aí que está. Ele fazia tudo alcoolizado. Ele assinava documentos alcoolizado, ele trabalhava alcoolizado. Ele também veio se confessar alcoolizado. Eu vi que havia sinceridade, embora ele estivesse alcoolizado. Eu vi que ele estava sabendo o que estava fazendo. Eu dei a absolvição. Mas eu disse, como é que esse homem vai ficar, meu Deus do céu? Ele recebe agora a absolvição dos seus pecados, ele quer uma vida nova, mas como é que ele vai conseguir? Eu não duvidei. Eu impus as mãos sobre a cabeça dele e pedi que Jesus derramasse o Espírito Santo, que Jesus o batizasse no Espírito Santo. E disse para ele, reza comigo. Eu comecei a orar em língua, gente, e o homem foi atrás de mim, como se fosse alguém que estivesse orando em línguas há muito tempo. Mas interessante, eu percebi que toda a confissão que ele fez, ele fazia com aquela boca mole de quem está embriagado. Você sabe muito bem como é que é a linguagem do bêbado, né? Mas na hora que ele começou a orar em línguas, ele não tinha mais a boca mole. Ele estava realmente rezando com embocadura. E eu percebi aquilo. Depois eu continuei a conversar com ele e vi que ele não estava mais com a boca mole que ele estava antes. Vi que ele estava orando em línguas realmente. Bom, nos despedimos, ele foi embora e tal. Quase um ano depois ele aparece aqui na canção. Bonito, gente. Forte, corado. Porque claro, ele vivia, desculpe, um traste, né? Porque ele vivia alcoolizado. O homem apareceu aqui bonito, corado, forte, havia engordado. Logo se apresentou, o senhor se lembra de mim? Eu olhei bem, disse, lembro sim, mas é você mesmo, sou eu mesmo, padre. E foi contando, eu estou trabalhando em tal lugar e tal. O que eu não conseguia, porque eu vivia alcoolizado. Ele disse, desde aquele dia, nunca mais eu bebi. Para mim, gente, foi empolgante, porque naquele momento, pelo batismo no Espírito Santo, Deus virou aquele homem no avesso. Ele batizou aquele homem no Espírito Santo e tirou a embriaguez. E tirou não somente aquela embriaguez na qual ele estava naquele momento, mas tirou o alcoolismo dele. Aquele homem parou de beber. E você sabe como é dura a pessoa parar de beber. Foi resultado imediato do batismo no Espírito. Agora vocês veem a minha responsabilidade. Eu podia, como padre,
atender à confissão dele, até mesmo lhe dar absolvição. Mas como é que este homem ficava? Provavelmente naquela tarde, pelos desgostos da vida e mil coisas, ele ia voltar a beber. Verdade ou não é? Foi assim a vida inteira, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém? Mas graças a Deus me veio a ideia, e eu não perco tempo, graças a Deus, há muito tempo eu não perco tempo. Eu sei que a solução não está nas coisas humanas, a solução está realmente nessa grande graça que nós estamos vivendo. E saiba, eu contei um caso porque para mim isso foi espetacular, naquela hora aconteceu, mas quantas vidas transformadas. Júnior, conta resumidamente para nós, chega você, sua esposa. A paz do Senhor Jesus. Eu contava para o Padre Jonas ontem que alguns anos atrás eu e minha esposa esperávamos com muita ansiedade o nascimento de uma criança. A gente já sabia que era menino e a cesariana estava marcada para o dia do meu aniversário. A gente vivia momentos de muita alegria, de muita expectativa, mas em nenhum momento eu lembrei-me de agradecer a Deus aquela graça. Eu não conhecia, ainda não tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Vivia de festas em festas, de churrascos em churrascos, alegre, satisfeito, porque esperava um filho, mas não agradecia a Deus, não tinha uma vida convertida. O Senhor Jesus levou a criança antes que eu conhecesse o seu rosto. Eu e minha esposa entramos numa crise de depressão tremenda, passamos por momentos muito difíceis. A minha depressão era tanta que eu nem sabia que dia eu vivia, não lembrava do calendário, não sabia que mês eu estava. Até que surgiu o convite para vir conhecer a Canção Nova, e eu de pronto disse que não viria, porque meu trabalho não me permitia. Tinha muitas coisas mais importantes para fazer. O meu trabalho por si só, não por si só, mas pela mão de Deus, foi se adiantando. Foi aparecendo um jeitinho de eu ouvir a Canção Nova. Até que nas vésperas eu cheguei perto da minha esposa e disse: nós podemos até não ir na Canção Nova, mas temos que inventar outra desculpa, porque trabalho não é mais. Então vamos procurar o pessoal e vamos para a Canção Nova. Vamos procurar o pessoal e ninguém viria mais. Uma pessoa adoeceu, nossa irmã de caminhada hoje. O pessoal estava ao lado dela, orando por ela, ninguém poderia vir a Canção Nova, a gente não sabia onde era a Canção Nova, a gente não tinha barraca, a gente não tinha nada, mas o Senhor nos chamava para vir conhecer a Canção Nova. A gente tinha tudo para desistir, mas a gente resolveu dar um passo na fé e dizer: não, nós vamos lá. E a gente veio, eu e minha esposa, no último grau de depressão, sem saber o caminho, sem conhecer as estradas, porém sem errar. Nós viemos da nossa cidade até aqui sem errar nem um metro, Padre Jonas. Viemos direto. 370 quilômetros. Aqui sentado, ouvindo o Padre Jonas pregar, o Espírito revelava e ele falava tudo para mim. Eu não sabia que dia que eu estava, não sabia a data, não sabia o mês. Até que a minha esposa lembrou e me falou: hoje é seu aniversário. Aí que eu lembrei. Ao invés de eu estar na maternidade da minha cidade assistindo meu filho nascer, eu estava aqui na Canção Nova, no último grau de depressão, sem meu filho, mas tendo um encontro pessoal com Jesus. Quando acabou a pregação, eu me abracei com o Padre Jonas e contei rapidamente para ele a história. E o Padre Jonas me disse o seguinte: meu filho, você queria, você planejou que seu filho nascesse hoje, porque era aquele o dia que estava marcado a cesariana. Só que Jesus Cristo quer, o Senhor quer que primeiro nasça você, para depois nascer o seu filho. A partir de hoje você será um novo homem. Hoje está nascendo um novo homem. O Senhor levou teu filho, em breve te dará outro, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu me lembro direitinho. Ele vai fazer fato. 2 anos o mês que vem. Esse E a aqui, partir né? daí, eu que tinha
Esse é o outro. Esse é o segundo. E a partir desse dia, eu que não ligava de participar da Eucaristia, da missa, não sabia, não conhecia o valor da Eucaristia, tinha vergonha até mesmo de ler uma leitura, se me pedissem para ler na missa. Eu entrei para a Renovação Carismática Católica, trabalhando no serviço da evangelização, na obra do Senhor, e as graças têm se multiplicado na minha vida, dia após dia, para a honra e glória do Senhor. Amém. Ele levou um filho, mas me deu outro. Ele queria que eu nascesse primeiro, depois o meu filho nascesse. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa, meu filho? Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Veja com tantos fatos. Eu não me lembraria mais, mas ontem ele começou a falar e me lembrei direitinho. Foi aqui atrás, perto das cordas, não foi? Que ele é fortão, eu me lembro quando ele me pegou. Eu tive que escutar, não teve outro jeito, eu tive que escutar. Mas ao mesmo tempo, né, eu vi que Deus já havia, claro, na hora que ele falou comigo, ele ainda estava muito emocionado, estava ainda sob os efeitos da depressão e tudo mais. Mas eu já vi que, graças a Deus, ele já era um homem novo. Deixa eu fazer a comparação. Assim como, lá no meu escritório, eu atendi a confissão daquele homem que era alcoólatra, impus as mãos sobre ele, pedi que Jesus o batizasse no Espírito, e ele mudou na hora. O Senhor tirou o alcoolismo dele naquele momento. Ele nunca mais bebeu, graças a Deus. Eu tinha percebido que, graças a Deus, o Júnior já havia mudado. Já não era mais a mesma pessoa. Gente, de que jeito? Um acampamento por si faz isso, um acampamento por si não faz isso. Muito menos uma pregação do Padre Jonas faz isso. O que é que fez isso? Foi o derramamento do Espírito Santo, foi o batismo no Espírito Santo. É isso que Deus está fazendo. Essa é a maravilha que nós estamos presenciando nos nossos tempos. Provavelmente você é um desses casos. Eu tiro provavelmente. Você é um desses casos que deve ter um testemunho bonito como esse do Júnior. Como é que você chama, minha filha? Marta. Marta. Que bom, Marta. Né? Marta é uma das minhas irmãs. Deus abençoe. Amém. Você. Né? Parabéns. Como é que chama o menino? Fernando. Fernando. Parabéns pelo Fernando. Não é? É presente de Deus para vocês. Júnior, Deus de Pai, pode falar. Amém. Eu gostaria de dizer que eu não tenho palavras para agradecer esse canal de graças que foi a Canção Nova na minha vida e na vida de toda a minha família. A gente, um tempo atrás, era fissurado em novelas, em programas de televisão que inundavam a nossa mente e o nosso coração com toda a imundície desse mundo. E quanto mais a gente se afundava na depressão e se afastava de Deus, mais a gente buscava nos lugares errados, mais a gente buscava cada vez mais longe de Deus, até que a gente conheceu a Canção Nova e tudo se transformou. A Canção Nova não é uma deusa, mas é com certeza um braço de Deus aqui na terra. Amém, assim sim. Amém. Obrigado. Deus de Pai, Deus. Louvado seja Deus. Tá aí, gente, os fatos falam muito mais do que as palavras. Os fatos falam muito mais do que as palavras. Deus está fazendo esta maravilha. Deus está fazendo. É a graça dos nossos tempos. Deixa eu dizer, este é o sinal dos tempos para nós. Não sei se você compreende toda a força, mas eu sei que os meus irmãos padres entendem isso. Que o meu filho Wagner entende perfeitamente o peso dessa palavra. Este é um dos sinais dos tempos. Os meus irmãos sacerdotes compreendem muito bem isso. Eu sei que muitos outros leigos entendem bem. Mas eu estou dizendo a você, esse é um dos sinais dos tempos. Que caracteriza, que marca o nosso tempo. Mas, gente, nós não podemos brincar
com os sinais dos tempos. Quer dizer, é aquilo que Deus está fazendo naquele momento. E tudo isso tem um tempo. Tem um tempo. Há uma passagem impressionante na Bíblia que eu queria que você pegasse agora comigo. Se você for rápido, sem deixar lá Ezequiel 36, vai comigo para o Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Eu já lhe digo já o versículo. Lucas capítulo 7, pega comigo, versículo 29. Lucas 7, 29. Até o título diz: acolhimento feito a João Batista e a Jesus. Todo o povo, ao ouvir João Batista, e mesmo os coletores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Mas os fariseus e os legistas, portanto os doutores da lei, rejeitaram o desígnio que Deus tinha a seu respeito. Eu vou repetir essa frase: rejeitaram o desígnio que Deus tinha a seu respeito, não se fazendo batizar por ele. Naquele tempo, o batismo de João era um sinal dos tempos. Era aquilo que Deus queria para aquele tempo. Para eles se prepararem para a vinda de Jesus, para eles estarem prontos, para eles poderem acreditar em Jesus que estava chegando. Jesus já estava começando a sua missão. Era preciso que eles fossem batizados no batismo de João. E aqueles que se fizeram batizar pelo batismo de João, até homens como Nicodemos, como José de Arimateia, depois acreditaram em Jesus. Depois acolheram a mensagem de Jesus e com isso acolheram a salvação. E foram salvos. Mas a própria palavra de Deus está dizendo que os outros, que não acolheram o batismo de João e portanto não se fizeram batizar por João, naquele batismo de penitência, eles acabaram rejeitando o desígnio de Deus a respeito deles. Deus tinha um desígnio para eles. Deus queria salvar em primeiro lugar os sacerdotes, o sumo sacerdote. Deus queria salvar os fariseus, os escribas. Deus queria salvar os doutores da lei, porque eram os doutores da lei. Eram os homens que, como teólogos, ensinavam o povo. Deus queria em primeiro lugar salvá-los. Pelo contrário, até mais, o Senhor queria que eles que conheciam as Escrituras, porque os doutores da lei eram os teólogos do tempo, os maiores conhecedores da Bíblia, da palavra de Deus, e que explicavam a Bíblia para o povo. Eram eles que mostravam as profecias. Portanto, na hora que eles se convertessem, na hora que eles acreditassem em Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado, que os profetas esperavam, e que eles estavam explicando para o povo isso, na hora que eles acreditassem e dissessem assim ao povo, como depois Paulo fez, como Pedro fez, mas se os doutores da lei tivessem acreditado e fizessem isso com o povo em massa iria acolher a palavra deles, iria acolher Jesus. E era isso que Jesus queria, era isso que o Pai queria, que aquele povo em massa aceitasse Jesus, o Salvador, o Messias que o Pai enviou. Podia ser que até pagãos matassem Jesus, mas o povo de Deus teria aceitado. Podia ser talvez que algum louco no meio deles, super orgulhoso, acabasse matando Jesus, até o levando à cruz, com a intervenção dos romanos que eram pagãos, mas o povo de Deus, o povo de Israel, se teria convertido. Mas o que aconteceu? Como diz aqui, eles rejeitaram o desígnio que Deus tinha a respeito deles, gente. Veja que coisa grave. Deus tinha um desígnio para eles, e eles rejeitaram esse desígnio. Gente, assim como naquele tempo, o desígnio de Deus
O sinal daquele tempo era o batismo de Deus. Eu digo com toda a severidade que isso tem. Eu sei que estou dizendo uma coisa importantíssima. O sinal dos tempos para nós, portanto, o sinal dos nossos tempos é a graça do batismo no Espírito Santo acontecendo. São 30 anos que isso está acontecendo. Isso começou, aliás, 33 anos. Isso começou a acontecer no ano de 1967. Agora, nesse ano do Congresso da Renovação, que vai acontecer em julho, uma das participantes, que lá naquele dia, naquela universidade dos Estados Unidos, recebeu aquela graça do batismo no Espírito Santo, estará entre nós, 33 anos depois, testemunhando o que ela viu, o que ela participou. Ela foi uma daquelas que recebeu, naquela manhã de domingo, o batismo no Espírito Santo, que desencadeou tudo isso desses tempos. Gente, é o sinal dos tempos. É o desígnio de Deus para a nossa geração. É o desígnio de Deus para a igreja hoje. Vocês viram o Júnior agora há pouco aqui? Desculpa a expressão. Viram a pinta de pregador que ele tem? Verdade ou não é? Até os termos que o Júnior estava usando, ele não me disse se ele é pregador. Onde é que está o Júnior de novo? Onde é que você está? Levanta a mão, Júnior. Está pregando? Está pregando? Está na cara, né? A pinta dele é de pregador. A gente faz 2 anos que esse rapaz se converteu. Ontem ele me disse mais do que aqui. Ele disse mesmo que antes desse acontecimento, antes de ter perdido esse menino, não perdeu, né? Ganhou para Deus e ganhou a vida. Mas antes da morte desse menino no ventre da mãe ainda, nem ele nem a própria esposa estavam afim, procurando, buscando. Ele muito menos do que ela. Veja, 2 anos apenas. Que cursos o Júnior fez para ser pregador? Igual você, né? Que curso a gente fez para ser pregador? Que teologia a gente fez? Claro, temos nos esforçado. Tudo que é curso que aparece a gente está. Muitos estão aí procurando teologia para leigos. Eu sei, graças a Deus. Mas 2 anos prepara alguém? 2 anos não prepara ninguém. Humanamente não prepara ninguém. Mas que beleza, pela graça do batismo no Espírito Santo, isso acontece. Gente, transforma. Assim como Paulo, e veja bem, Paulo era um dos fariseus, que fez tudo contra Jesus. Tudo contra Jesus. E odiava os cristãos. Ele foi para Damasco para acabar mais uma vez com os cristãos. O que acontece com Paulo? Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, mas é impressionante, Jesus não fez nada. Até Paulo quer saber: que queres de mim, Senhor? Mas a resposta de Jesus foi essa: vai, entra na cidade, lá te vai ser dito o que deves fazer. E Jesus aparece para um homem simples, lá em Damasco, e diz a ele que vá até aquele lugar, dá o endereço, a rua direita, assim, assim, assim. Lá você vai encontrar Saulo. Chegue lá, impõe as mãos para que ele seja curado da cegueira dele e para que ele seja cheio do Espírito Santo. Ele não sabia de nada. Foi Jesus quem lhe disse. E quando Jesus lhe disse essas coisas, ele fica espantadíssimo, porque ele sabia quem era Saulo. Ele sabia o que ele estava fazendo e por que é que ele veio para Damasco. Mas Jesus foi muito claro com ele. Eu vou até ler diretamente aqui na Bíblia. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor acrescentou: vai à rua chamada Rua Direita. Estava dando o endereço, né? E na casa de Judas, até dizendo, para não ter dúvida nenhuma, perguntarás por alguém chamado Saulo de Tarso. Do jeitinho que te faz, chega lá e pergunta por um tal de Saulo de Tarso. Ele está lá rezando.
e acaba de ver um homem chamado Ananias. Deus deu também a visão para Paulo, veja bem. E ele acaba de ver um homem chamado Ananias, que era o próprio, entrar e impor as mãos para restituir-lhe a vista. Jesus fez a visão para os dois. Jesus apareceu para Ananias, e lá Jesus fez com que Paulo visse Ananias já chegando e impondo as mãos sobre ele. Gente, não deu outra. Quando Ananias chega lá na rua direita, na casa deste fulano chamado Judas, encontra Saulo, o que ele diz é isso: Saulo, meu irmão, é o Senhor que me envia, esse Jesus que te apareceu no caminho que seguias, a fim de que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Veja as duas coisas: a fim de que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Imediatamente uma espécie de membranas lhe caíram nos olhos, ele recuperou a vista, recebeu então o batismo e depois de alimentar-se, recuperou as forças. E continua: ele passou alguns dias com os discípulos em Damasco e não tardou em proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam estupefactos e diziam: não é ele que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E não viera expressamente para cá para os levar presos aos sumos sacerdotes? Mas Saulo manifestava-se cada vez mais claramente e confundia os judeus que habitavam Damasco, provando que Jesus era o Messias. Veja, imediatamente Paulo se transforma em pregador. Por quê? Porque o Senhor mandou Ananias, um homem simples do povo, para que fosse lá, para que pusesse as mãos sobre ele, para que orasse por ele. Gente, o que nós fazemos é apenas isso. Nós chegamos e oramos. Nós fazemos aquilo que o Senhor mandou. Ele faz o restante. Jesus batizou Paulo no Espírito Santo. Jesus recuperou-lhe a vista. Ele já saiu imediatamente, em Damasco mesmo, pregando e até discutindo com os outros judeus, provando para eles que Jesus era o Messias. Gente, este é o sinal dos tempos para nós. E esse é o desígnio de Deus para a nossa geração. Deixa eu dizer, assim como os escribas e os fariseus daquela época, os doutores da lei daquela época, tornaram-se culpáveis. O povo não se converteu, o povo não acreditou em Jesus, o povo não acolheu Jesus, pelo contrário, mataram Jesus. Você sabe, 70 anos, nem chegou a 70, 40 anos depois, no ano 70, o castigo veio, nem foi castigo de Deus, foi a própria consequência da história. Eles preferiram Barrabás a Jesus. Barrabás, que era um revolucionário que era contra os romanos. Eles disseram: caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos, ali diante de Pilatos. Caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Nem foi Deus quem os castigou, a história mesmo os castigou. Os romanos, a quem eles entregaram Jesus, é que acabaram destruindo Jerusalém. No ano 70 os romanos entram, e foi uma coisa terrível. Um cerco terrível, onde morriam de fome, onde, pasme com isso, as mães acabavam matando seus filhos menores para dar de comer aos maiores. Nem era para elas, elas passavam fome, mas para os filhos maiorzinhos poderem ter que comer. É o próprio historiador Flávio Josefo quem conta isto. Matavam as crianças menores para dar de comer aos maiorzinhos. Tão terrível foi o cerco que os romanos fizeram. E os judeus não se entregaram, os romanos entraram na cidade e destruíram tudo. Não ficou pedra sobre pedra, como disse Jesus. Não é que Jesus quisesse. Pelo contrário, Jesus chorou sobre a sua cidade. Você se lembra bem disso? E até disse: quantas vezes, Jerusalém, eu quis te reunir como a galinha reúne os pintainhos, e você não quis. Mas veja, por que não quis? Porque, infelizmente, eles não abraçaram o desígnio de Deus para eles. A graça para eles era o batismo de João.
Porque se fazendo batizar por João, era um batismo de penitência, nem era o sacramento do batismo, e muito menos o batismo no Espírito Santo. Mas se fazendo batizar por João, eles recebiam a graça, e recebendo a graça, eles acreditariam em Jesus. Eles aceitariam que Jesus era o Messias. E mais ainda, os sacerdotes, os doutores da lei, acreditariam e haveriam de mostrar isso para o povo. Gente, é Ele, aquele de quem falam os profetas. A profecia de Joel, e a profecia de Ezequiel, e a profecia de Jeremias, é Ele. E o povo acreditaria. Mas eles frustraram os desígnios de Deus. Eles rejeitaram os desígnios de Deus para eles e para o povo, porque não aceitaram o batismo de João e não se fizeram batizar por ele. Só ficaram discutindo. Deixe-me dizer, muitos na igreja hoje estão fazendo isto. E é com dor no coração que nós temos que dizer isso. Ficam discutindo, até sobre palavras, não gostando da palavra batismo no Espírito. E não se deixam atingir pela graça. Chame com que nome quiser, mas se deixe atingir por esta graça. Porque esse é o desígnio de Deus para nós no nosso tempo. Esta é a graça para nós no nosso tempo. Para quê? Para que esse povo que está aí perdidinho, gente, possa se salvar. Nós falamos sempre que no Brasil nós temos pelo menos 100 milhões de batizados que não são evangelizados. Eu diria, esta é a conta atrasada que a nossa geração tem. É uma conta já atrasada que já venceu. Esses 100 milhões de brasileiros já deviam ser evangelizados, mas não foram. Só foram batizados. É uma conta que a nossa geração tem. Por que eu digo sempre isso? Porque o Brasil tem 160, dizem que agora já está chegando a 170 milhões de habitantes. Mas vamos deixar pelo último censo 160. Nesse último censo que aconteceu, e interessante, aconteceu naquele ano de 98, quando o Papa esteve aqui no Brasil, para aquela Semana da Família. Naquele mesmo tempo, promulgaram esse resultado do censo, onde 123 milhões de brasileiros se declararam católicos no censo. Portanto, são católicos. 123 milhões. São batizados, porque os evangélicos, eles no censo dizem, sou evangélico. Muitos espíritas disseram kardecistas, houve quem dissesse eu sou umbandista, houve tudo isso no censo. Mas 123 milhões se declararam católicos. Agora, esses 123 milhões são evangelizados? Infelizmente não. Das contas que eu fiz, se 23 milhões foram evangelizados, meu Deus do céu, que beleza. A gente sabe que infelizmente nem 23 milhões são realmente evangelizados. Mas de qualquer jeito, sobra para nós aí, portanto é conta nossa. Conta já vencida da nossa geração, 100 milhões de católicos, 100 milhões de batizados que não foram evangelizados. Gente, como é que nós vamos tirar esse atraso? E como é que nós vamos agora evangelizar os jovens que estão vindo, essas crianças que estão vindo, os filhos de vocês, os nossos netos? Como é que nós vamos evangelizar todos eles? Não há outro jeito a não ser a graça que Deus está dando agora, que é a graça do batismo no Espírito Santo. Ainda mais porque hoje nós lutamos contra o gigante Golias, da televisão, das novelas. Você viu o Júnior dizer aqui, ele era noveleiro. Ele reconhece hoje como ele era contaminado e estragado pelas novelas. Hoje nós somos debilitados pela mentalidade da época, por aquilo que são as nossas revistas, por aquilo que são as nossas músicas, por aquilo de estrago que está fazendo a internet. Embora a internet tenha uma riqueza maravilhosa, você sabe que há um lado todo ele pornográfico terrível na internet.
A nossa geração está encontrando isso. E veja, nós temos contra nós tudo isso. É um gigante Golias. A nossa evangelização, a nossa pastoral, o nosso esforço, os nossos projetos, os nossos planos, gente, são pequenininhos diante desse gigante Golias. O único jeito de realmente nós, veja bem, pagarmos esse atraso, porque é direito desses nossos irmãos, 100 milhões de brasileiros, serem evangelizados, é direito deles. E além desses 100 milhões, que já é conta atrasada, os que estão vindo agora, as crianças de agora, os adolescentes de agora, os jovens de agora, veja a juventude da sua cidade e me responda se os jovens da sua cidade são evangelizados. Veja os universitários da sua cidade, porque talvez na sua cidade haja faculdade, ou então os da sua cidade vão a uma cidade vizinha para fazer faculdade. Veja-se os universitários que, portanto, vão reger esse país já já. Veja se eles são evangelizados. Como é que nós vamos evangelizar a eles? É pelo poder do Espírito, é pelo batismo no Espírito Santo, porque você sabe que a evangelização, a verdadeira evangelização, começa com pessoas cheias do Espírito Santo e conclui com as pessoas que receberam o anúncio do Evangelho, também elas batizadas no Espírito Santo. Não tem outro jeito. E a maravilha é esta: Deus está fazendo coisas empolgantes. Você viu o testemunho que eu dei daquele senhor que bebia? Você viu aqui o testemunho do Júnior, da Marta? Deus está fazendo isto. São as maravilhas de Deus. E o bonito, Deus faz imediatamente. Nós somos testemunhas, a nossa vida se transformou. Não sei quando é que aconteceu isso com você. Eu conto sempre o meu testemunho. Foi num dia, gente, um dia só que o Padre Haroldo pregou. E um dia muito rápido, começou às 9 horas, mas ao meio-dia já tínhamos paramos até às 2 da tarde. Às 2 da tarde não houve cafezinho e tudo mais. Tivemos mais uma pregação e já fomos para a missa. O Padre Haroldo fez 2 palestras de manhã cedo, fez uma palestra de tarde e a missa. Foi só isso que aconteceu naquele dia. Mas Deus teve piedade de mim. Eu também estava na pior daquele tempo, como padre já. Eu estava na pior. Eu conto sempre. Mas Deus me visitou e naquele dia tão curto, tão rápido, eu tive a graça do batismo no Espírito Santo e a minha vida se transformou. O que eu sou hoje, o que é a Canção Nova, hoje é. Gente, nasceu daquele bendito momento, daquele dia tão rápido. Dia 2 de novembro de 1971, não dá para esquecer a data, onde Deus me deu a graça do batismo no Espírito Santo. Nós não podemos frustrar os desígnios de Deus a nosso respeito. Nós não podemos rejeitar os desígnios de Deus a nosso respeito. Eu digo a você, sem medo. A igreja precisa disso, a sua paróquia precisa disso. Pode ser que haja resistência na sua cidade, pode ser que haja resistência na sua paróquia, pode ser que talvez o próprio padre resista, não queira, não entenda. Mas na verdade ele também precisa dessa graça. Ele não pode ser como um desses doutores da lei, de que fala o Evangelho de São Lucas. Não pode. Ele não pode ser como um desses doutores da lei, porque Deus precisa também desse padre para levar aos fiéis da sua paróquia a graça do batismo no Espírito Santo. Então, na verdade, você não está se colocando contra o padre, você está se colocando a favor dele. Claro, a gente não vai resistir, a gente não vai brigar, a gente não vai desobedecer, mas a gente vai rezar e vai rezar muito, vai pedir e vai pedir muito, a gente vai se penitenciar e vai penitenciar-se muito, mas é preciso ir em frente. Não é porque o padre não quer que a gente vai recuar, não é porque o padre não aceita que a gente vai recuar, não é porque as pessoas das pastorais na sua paróquia, na sua cidade não querem, não gostam que a gente vai recuar. Não, é uma questão de vida ou de morte. Assim como João não pôde recuar, e os discípulos de João não puderam recuar, porque inclusive é impressionante, grande parte
dos discípulos de Jesus eram antes discípulos de João Batista. Verdade ou não é? O próprio João evangelista, o próprio André, eram discípulos de João Batista. E foi para eles que João disse: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o que tira o pecado do mundo. Eu batizo em água, mas aquele que está já no meio de vós, ele vos batizará no Espírito Santo. Foi o que João disse para eles. E daí eles foram e seguiram Jesus. E logo perceberam que Jesus era o Messias. Os próprios apóstolos acreditaram em Jesus, porque eles tinham antes recebido o batismo de João. Está vendo a prova aí? Gente, hoje, para as pessoas aceitarem o Jesus vivo e verdadeiro, para as pessoas aceitarem hoje o evangelho autêntico, o evangelho original, e não os evangelhos inventados por projetos humanos, por ideologias humanas, nós precisamos, o nosso povo precisa, os nossos seminaristas precisam, os nossos padres precisam, nós padres precisamos da graça do batismo no Espírito Santo, precisamos. Porque é a graça para o nosso tempo, é o sinal dos tempos, é o desígnio de Deus para nós nesse tempo. E veja, Deus está prometendo. Eu preciso voltar lá ao trecho de Ezequiel. O Senhor está prometendo: eu farei sobre vós uma aspersão de água pura, e sereis purificados, diz o Senhor. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Gente, Deus quer cumprir essa palavra, mas é preciso que nós pronunciemos o oráculo. Se nós não pronunciarmos o oráculo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Acho que vocês conheceram, se não pessoalmente, pelo menos pelos livros, pelos encontros, o padre Emiliano Tardif, que faleceu muito novo, 2 anos atrás. Talvez nem faça 2 anos inteiros. O padre Emiliano Tardif era radicalmente contra a renovação lá na cidade dele de São Domingos. Radicalmente contra. Ele ficou tuberculoso, estava no hospital. Os médicos já o haviam desenganado, quando justamente um grupo da renovação veio para rezar pelo padre Emiliano Tardif, que era provincial da congregação dele. Ele detestou aqueles carismáticos, o jeito deles. Quando eles vieram e impuseram as mãos orando por ele, ele achou uma coisa horrível aquilo, o jeito deles rezarem. Mas eles rezaram. O padre Emiliano conta que ele sentia um calor no corpo inteiro, mas especialmente nas costas, no peito, que parecia que aquilo ia queimar. Ele pensou que era o calor daquele povo, porque era um povo afogueado, nem em cima dele, impondo as mãos e orando daquele jeito. Ele pensou que era o calor daquele povo, ele estava pedindo a Deus que afastasse aquele povo. Só que depois que aquele povo foi embora, 2 coisas aconteceram. Primeiro, ele melhorou, ele estava prostrado na cama. Daí ele começou a ter apetite e começou a ter vida. Os médicos ficaram espantados, fizeram os exames. O padre Emiliano Tardif estava curadinho do pulmão. E os médicos o haviam desenganado. E mais do que isso, ele sentiu algo totalmente diferente dentro dele. E como ele foi justamente atingido com o batismo do Espírito Santo, num momento de doença incurável, impressionante que o padre Emiliano Tardif sai dali, já pregando, e ele simplesmente pregava, e nas pregações dele as pessoas eram curadas. Aquele livro Jesus está vivo, é uma coisa impressionante. Eram multidões de pessoas que eram curadas. Foi um carisma especial que Deus deu a ele. E durante toda a vida do padre Emiliano Tardif, o que acontecia era isso: onde ele estava, as curas aconteciam. Por quê? Ele era o milagreiro? Não. É que ele também foi atingido por Deus. Ele que não queria saber. Mas veja, o grupo de oração não deixou de ir lá e rezou pelo padre que não queria, que detestava eles, mas foram e rezaram. Isso não é desobedecer, isso não é se pôr contra, isso é se pôr a favor. Veja, graças a Deus, a graça aconteceu para o padre Emiliano Tardif, e ele não foi um daqueles que frustrou os desígnios de Deus. Pelo contrário, através do trabalho dele, através da oração, da pregação dele, milhões de pessoas foram curadas e foram evangelizadas. Posso dizer milhões porque ele correu o mundo inteiro. Ele não frustrou.
Porque aquele grupo de oração não deu para trás. Porque aquele grupo de oração não deu para trás, não deu para trás. As duas coisas, gente. Nós precisamos querer a graça do batismo no Espírito Santo. E nós precisamos levar a graça do batismo no Espírito Santo. Você não precisa ser um doutor da lei para levar a graça do batismo no Espírito Santo. Não, porque não é você quem batiza é Jesus. O que nós fazemos é rezar para que as pessoas sejam batizadas por Jesus. E as condições são muito simples, é o que diz aqui. É primeiro a gente se arrepender e querer ser purificado. É querer não continuar mais no pecado. Isso acontece por graça, basta a gente aceitar, é simples. É a gente querer essa graça do batismo no Espírito Santo. Assim como era preciso querer ser batizado por João e dar o passo e ir lá para João para ser batizado por ele. Igualmente, é preciso querer ser batizado no Espírito Santo. E claro, porque a gente quer, o passo que a gente dá é pedir. E maravilhoso, quando a gente quer, quando a gente pede, quando a gente se deixa purificar, porque a palavra é essa: eu farei sobre vós, eu, diz o Senhor, farei sobre vós uma aspersão de água pura, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E aí continua o Senhor: uma vez que Ele derrama o Espírito Santo, eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito, e vos farei caminhar, veja bem, e vos farei caminhar segundo as minhas leis, guardar e praticar os meus costumes, guardar e praticar os meus mandamentos. Gente, como é que nós vamos viver o Evangelho? Como é que nós vamos viver os mandamentos de Deus? Como é que nós vamos ter uma vida nova? É pelo batismo no Espírito Santo, não tem outro jeito. Eu digo para você, eu não seria o que eu sou. Eu não faria o que estou fazendo se não fosse a graça do batismo no Espírito Santo. E ninguém da Canção Nova, nem você, nem você. Se você já foi atingido por essa graça, hoje é o dia de você renovar isso. Porque o batismo no Espírito Santo não é apenas um momento. Interessante que várias vezes o Senhor renovou em mim essa graça. Renovar porque Ele fez novo. Até podíamos dizer, Ele me batizou de novo. Só que na verdade não é batizar de novo. É tomar aquilo que já era, que já foi talvez esvaziado por minha culpa, esfriado por minha culpa, ressecado por minha culpa, e renovar. Talvez você esteja precisando hoje de ser renovado na graça do batismo no Espírito Santo. Queira e peça, e deixe-se envolver por esse clima que Deus mesmo está criando. Talvez você não tenha ainda sido alcançado por essa graça, você não recebeu ainda essa graça. Receba agora, como aconteceu com o Júnior, como aconteceu com aquele homem que vivia bebendo, como aconteceu com Paulo, lá no caminho de Damasco, e depois, quando recebeu a imposição das mãos, como aconteceu com o padre Emiliano Tardif, que rejeitava, que não queria. Receba agora. Você que está em casa vendo pela televisão, ouvindo pelo rádio, renda-se e queira e peça, porque acima de tudo, Deus quer, Ele quer realizar este oráculo que está no profeta Ezequiel. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.